Olha essa linda criatura. Ela parece fofa e totalmente inofensiva. Mas você deve saber que as aparências enganam. E o polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo extremamente venenosa. De fato, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Essas criaturas são encontradas em poças de maré e recifes de coral. Apesar de seu pequeno tamanho, de apenas 13 a 20 centímetros, são muito perigosos para os seres humanos quando provocados. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina chamada tetrodotoxina. Quando o animal se sente ameaçado, seu primeiro instinto é fugir. Mas se a ameaça persistir, por exemplo, se você não desistir da ideia de pegar o polvo, ele entrará em uma posição defensiva e exibirá seus anéis azuis. Se o polvo for encurralado e tocado, ele pode morder o agressor, e isso pode acabar muito mal. A tetrodotoxina causa consequências graves e, às vezes, resulta em paralisia total do corpo, quando a vítima está totalmente ciente do ambiente, mas não consegue se mover. A vítima permanece consciente e alerta, mas, por causa da paralisia, não há como gritar por ajuda ou pedir socorro. É interessante notar que, em seu modo de arrepio, o polvo de anéis azuis parece marrom ou até mesmo pálido. Mas quando se sente ameaçado, ele muda seu padrão psicodélico. Essa resposta é chamada de comportamento apossemático. Em palavras simples, é quando o animal pisca cores brilhantes, avisando aos outros que, se eles derem uma mordida, não viverão para contar a história. É claro que o polvo de anéis azuis não é o único animal perigoso que parece inofensivo por aí. Por exemplo, dê uma olhada nessa criatura. Esse animal é super fofo. Fofo e de aparência macia. A vontade de tocá-lo é irresistível. Cuidado! O ferrão da lagarta peluda pode ser muito forte. Ela é chamada de lagarta da mariposa. Escondidos nesse pelo luxuoso, há espinhos de veneno equipados com células urticantes, como nas águas vivas. As pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. O próximo animal em nossa lista é o sapo venenoso. Há mais de 170 espécies desses sapos e, curiosamente, nem todas são de fato venenosas. As que são secretam toxinas extremamente perigosas por meio de sua pele. Pelo lado positivo, os sapos nunca usam essas toxinas para caçar ou atacar. Eles as têm apenas para autodefesa. Os especialistas não têm certeza, mas supõem que a capacidade das rãs de produzir essas toxinas pode vir de uma dieta rica em animais que contêm toxinas, por exemplo, centopeias ou formigas. Sabe-se que os povos indígenas das Américas Central e do Sul esfregam suas flechas e dardos nas rãs para dar-lhes uma ponta envenenada. A principal coisa que você precisa ter em mente é: se tocar em um sapo venenoso, procure ajuda imediatamente. Especialmente se você se deparar com a rã de dardos venenosos dourada. Ela é a mais tóxica. O choco flamboyant é a única espécie de choco venenoso conhecida. Essa criatura tem um tecido muscular incrivelmente venenoso, apesar de sua estrutura minúscula, 5 a 8 centímetros no máximo. Fique atento a um animal subaquático marrom escuro com 2 tentáculos e 8 braços. Também é provável que tenha roxo e amarelo ao redor de seus braços. De qualquer forma, sua melhor aposta é evitar morder uma dessas criaturas intrigantes e você provavelmente estará seguro. Predatórios caracóis cone são animais muito lentos. Essa é a principal razão pela qual eles não têm meios de capturar suas presas mecanicamente, ou seja, eles não conseguem realmente agarrar outro animal ou mordê-lo. Em vez disso, o caracol cone desenvolveu um veneno potente que o ajuda a sobreviver. Provavelmente, a coisa mais legal sobre essas criaturas é que, entre quase 1000 espécies, não há sobreposição nas toxinas produzidas por cada uma delas. Embora os caracóis cone não tenham presas, eles têm um arpão coberto de veneno que usam para picar suas presas. Há uma estrutura semelhante a um tubo na extremidade de um bulbo de veneno, e um dente modificado pode sair do tubo a uma velocidade impressionante de 400 km por hora. Portanto, o fato de serem lentos não incomoda os caracóis cone. E como o veneno é exclusivo de certas espécies, algumas delas podem dar uma picada leve, enquanto outras podem causar sérios danos à sua saúde. Por exemplo, esse caracolzinho que vive em recifes libera um dente semelhante a um arpão para picar sua presa, e não há cura conhecida para seu veneno. Quando você pensa em peixe-balão, provavelmente imagina uma criatura de aparência inchada com impressionantes espinhos de 360 graus. Mas por baixo desses espinhos engraçados, há uma criatura cruel. E a parte mais perigosa dessa criatura é seu veneno, que é considerado um dos, se não o mais perigoso e potente do mundo. A boa notícia é que você não será envenenado a menos que coma o peixe. Portanto, talvez seja melhor ficar com um pãozinho francês do café da manhã mesmo.
Agora, olhe para esse inseto e tente nunca se aproximar dele. É a vespa gigante japonesa. Essa criatura de tamanho monstruoso, que pode chegar a quase 5 centímetros de comprimento, é conhecida por ser altamente agressiva. Seu ferrão impressionante contém veneno suficiente para tornar a picada muito, mas muito dolorosa mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem à picada desse inseto. Mesmo que o veneno não seja o mais potente, o grande tamanho da criatura torna a dose muito grande. E se não for uma, mas várias vespas atacando você? Bem, as consequências provavelmente serão dramáticas. A vespa gigante não é necessariamente hostil com pessoas ou outros animais, mas ela vai picar se você a provocar. Essa criatura azul brilhante, verdadeiramente bela, chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado, na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte. Tudo por causa da dieta. Seu prato favorito é o peixe-guerra português, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os Blue Dragons primeiro usam o muco para neutralizar as famosas células urticantes da água-viva. Em seguida, roubam essas células dos tentáculos da água-viva e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, liberam essas células urticantes ao contato, o que torna seu próprio ferrão ainda mais poderoso, pior até do que o da própria água-viva. Essas incríveis criaturas também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas. E quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais na superfície do mar. A água-viva Irukandji, encontrada na Austrália, parece minúscula e totalmente inocente. Mas as aparências enganam e esse bebê, do tamanho da unha de um polegar humano, é na verdade extremamente perigoso. Durante a Stinger Season, que vai de novembro a maio, muitas praias são fechadas por causa dessas criaturas minúsculas, o que torna a água-viva particularmente perigosa. É seu tamanho em miniatura. As pessoas simplesmente não notam sua presença enquanto nadam. A infame Box Jellyfish, batizada pelo formato cúbico de seu corpo, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe se você vir uma criatura com um sino quadrado e tentáculos longos e pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem a água-viva presa a ele, não se aproxime nem toque nele. A água-viva caixa pode crescer até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Diferentemente de outras águas-vivas, as águas-vivas caixas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você envolvendo seus tentáculos finos em torno de seus membros ou de seu corpo. Como o veneno é perigoso, essa não será uma experiência agradável.